Droga. Polícia aí, gente. Quem são os rebeldes entre o século XVI e o século XIX? São os escravos, são os indígenas, são os homens livres e pobres. Todo o pessoal da CUFA. Tem o pessoal do MST todinho. Olha, o Oiticica era um rebelde. O próprio Plínio Marcos. Guimarães Rosa, Machado de Assis, Lúcio Cardoso, enfim, os nossos poetas, os nossos escritores. O Renato Russo era um rebelde. Sérgio Vaz, da Cooperifa. O GG, tá ligado? Que é líder do movimento do Sem Teto. Os nossos pensadores do Brasil, Sérgio Buarque, o Gilberto Freire, Faoro. Lampião, que não é tido como herói. O Ferrez. Quando eu escuto a música do Zé Cabaleiro, eu sei que tem um cara ali dentro contundente que quer mudança. Espero que eu seja. Às vezes dizem que eu sou. E tem todas essas pessoas que estão anônimas aí, que estão tocando esse país, estão fazendo ONGs de verdade, ONGs que existem. Acho uma lástima não poder citar nenhum político hoje em dia. Tem muita gente boa, cara. Tem muita gente legal no país. E é isso que deixa a gente ter fé. Todo mundo é rebelde em potencial. Eu acho que a rebeldia transforma a história. A história é movida pelas tensões, pelos conflitos. O conflito continua sendo um índice de que tem valores. A gente teria abolido a escravatura se não fossem os movimentos de resistência. E a resistência significa a possibilidade da transformação da sociedade, que é uma transformação que pode ocorrer com rupturas, pode ocorrer com uma revolução, com de fato uma quebra na situação presente, dominante, ou pode ser uma transformação lenta, uma transformação de erosão de algumas estruturas dominantes. Tudo bem, no fim foi lá a princesa que assinou. No fim foi lá o marechal que decretou. Mas a gente teria passado de império à república se não tivesse havido várias inquietações. Quer dizer, no fim alguém chama para si e fala, não, peraí, vamos dar um jeito nisso antes que, né? A própria independência. Vamos dar um jeito nisso. Mas teria dado um jeito nisso se não tivesse tido a movimentação? O papel da rebelião, da contestação, foi essencial para produzir essa transformação. Isso é evidente. Chega de sofrer, o povo quer comer. Chega de sofrer, o povo quer comer. Chega de sofrer, o povo quer comer. Chega de sofrer, o povo. Eu não gosto dessa ideia hoje bastante consolidada que os jovens de antigamente é que eram politizados e os de hoje não estão nem aí para nada. Muitos jovens indignados, inconformados, rebeldes, idealistas, só não veem a política como o espaço da militância inconformada. E isso é totalmente compreensível. A política, ela se converteu em prestação de serviços. Então, as campanhas eleitorais, elas colocam os candidatos em oposição como competidores para a conquista de votos. Quer dizer, então a política ela não visa uma formação ou uma discussão do que é relevante para a sociedade. E as disputas eleitorais não são mais disputa de projetos, não são disputa de militância. Aqui se disputa agora um marketing eleitoral. Quem tem mais dinheiro ganha as eleições. Essa despolitização, ela é da política contemporânea, não é dessa conversão das questões relevantes da polis e que dizem respeito ao fortalecimento do debate democrático, à ideia de que a política é um misto de marketing com promoção do dia. Talvez seja isso mesmo, a nossa política ela se transformou em meras relações públicas, em mera publicidade que se esvaziou por completo do seu sentido, que era construir uma sociedade que buscasse justiça, que buscasse direitos para aqueles que não os têm, enfim.
vez eu ouvi dizer um europeu que esteve aqui, ele comentou que como o Estado brasileiro maltrata os seus cidadãos, como estava precisando de uma figura materna, de uma maternagem do Estado. Então, eu acho que as mulheres no Brasil, elas podem ter essa função também. Quando se diz a sociedade emancipada, ela será feminina, ela será regida por um princípio feminino, ou melhor, ela será uma sociedade andrógena, em que o princípio masculino e o feminino vão conviver, isso significa que a cultura masculina ela é ligada à intimidação e ao medo, e a cultura feminina ela é ligada mais ao eros e à vida. Por isso é que o Marcuse diz que se o medo e a destrutividade são as paixões que caracterizam o totalitarismo, o eros pertence à democracia. Então, a democracia ela tem que ser feminina. E eu acho que a mulher introduziu uma coisa muito interessante, sobretudo na política, na direção, que é a dúvida, o medo, a insegurança. Quem foi que disse que homem não tem medo, não tem insegurança? Não é? E a gente, de alguma forma, está ajudando a libertá-los de ter que esconder o medo e a insegurança. Eu acho que tem pouca mulher na política ainda por conservadorismo. A gente assimila muito rápido algumas coisas, a gente é muito moderno em alguns aspectos, a gente no Brasil, eu digo, e muito conservador em outros. Na política, somos extremamente conservadores. A luta brasileira das mulheres brasileiras que se dizem feministas ou que esperam direitos para as mulheres brasileiras, eu acho que é uma luta que ainda tem que acontecer. Eu me engajo nessa luta. Quanto mais eu vivo dentro desse Brasil, mais eu sinto a necessidade de me tornar cada vez mais feminista. As mulheres ainda tem muito a conquistar, sobretudo, muito menos do ponto de vista legal, mas muito mais do ponto de vista, sabe, de mudar a cabeça dos homens. É a nossa cabeça que tem que mudar. A lei já mudou. Ela continua sendo responsável pelos filhos, não tem uma mudança nas relações de gênero, propriamente. Tem uma ampliação do espaço feminino e uma compressão do espaço masculino. Não tem uma democratização, entendeu? Não se mexe nas relações propriamente ditas. O maior avanço que precisa acontecer é de que a participação da mulher, a contribuição da mulher, seja percebida como constitutiva da condição humana. Porque nós somos metade de humanos homens e metade de humanos mulheres. Essa metade masculina ter se constituído quase que homogeneamente, unilateralmente, foi muito ruim. A evolução das conquistas das mulheres no Brasil, eu acho que ela anda a passos largos. As mulheres conquistaram direitos nos últimos anos no Brasil muito forte. Mas entre você conquistar o direito e você conquistar o teu espaço de cidadania, de ser reconhecido pela sociedade, há uma diferença enorme. Esses dias eu tive uma reunião com quase 5.200 prefeitos. De todos os prefeitos eleitos no Brasil, só 9% eram mulheres. Na Câmara Municipal, por exemplo, você tem 55 vereadores e entre todos, 7 são mulheres. É uma representação ridiculamente falsa. Mulher é maioria na sociedade. Acho que a nossa sociedade é realmente uma sociedade dos homens, uma sociedade patriarcal, em que as mulheres são tratadas como resto da cultura, como figuras de uma natureza perdida que pode ser dominada, pode ser devorada, pode ser comida, pode ser, enfim, objeto de toda sorte de voyeurismo, que é um jeito de devoração que se tem em relação às pessoas, né? E, quer dizer, as mulheres são tratadas, sem dúvida, como objetos de um sujeito que seria os homens. Isso é, eu estou dizendo assim, o máximo dos clichês do feminismo e eu acredito que continue sendo igual. O Brasil tem uma coisa muito louca, assim, qualquer região do Brasil que você for, o cara que for um baseado, ele trata o baseado com carinho que ele não trata a mulher dele. Ele enrola o baseado, ele passa a língua, ele passa pro outro, o outro passa a língua também, e aqui fica aquela gosma de mão em mão, aí o cara vai acender aqui, não é um ritual. A mulher do cara senta do lado dele, vai falar com ele, dá licença, mano, tô fumando um bagulho aqui. Nas mulheres, a gente tem os dois extremos, as mais conformadas e as mais rebeldes e lutadoras. Conformadas também porque a gente tem uma massa enorme de mulheres
se submetendo a todo tipo de desvalor. Desvalor pelos pais, pelos companheiros, pelos filhos, né? Se deixando sugar mesmo, né? Vivendo sem perspectiva de felicidade, de realização. O feminismo no Brasil, ele é confuso. Ele é velho e jovem. Ele é velho porque acho que, enfim, o voto no Brasil aconteceu super cedo em relação a outros países. No mundo acadêmico, as mulheres começaram a crescer também e florescer, assim, muito cedo, eu acho, em relação a vários outros países. Nessa hora, assim, dá para olhar, o Brasil parece realmente um país que ruma para o progresso, né? Aí, em que sentido que eu digo que ele é muito jovem? Ainda existe muito preconceito na prática em relação às mulheres, o salário das mulheres ainda é menor do que os homens, os direitos em relação à maternidade, o fato de que o aborto até hoje não foi legalizado no sentido que seria desejável por parte das militantes feministas, acho que também é um sinal de que a gente ainda não atingiu vários lugares que temos que atingir. Nem todo mundo que fez a Constituição de 88, sabe, ou que fez a Lei Maria da Penha, respeita a lei que fez. Porque essas coisas aparecem muito no meio dos pobres, que é o pobre que bate em mulher. Não, na classe média, sabe? Na classe rica, tem gente que bate na mulher, tem gente que abusa sexualmente da filha. Isso não aparece. Eu não estaria aqui falando para você assim numa boa, não seria professora, eu não faria o que eu quero, eu não seria o que eu quiser, eu não teria escolha se não fosse toda uma história de fundamentação da transformação que veio por parte dessas lutas feministas, sabe? Até pelas mulheres serem culturalmente, historicamente, obrigadas a uma certa submissão, né? Como as mulheres ouvem muito mais vezes, isso não é pra você, isso não é coisa de mulher, mulher não serve pra isso, mulher não tem esse direito, também fica ali inoculado um vírus de inconformismo desde cedo. Uma menina tem mais motivos pra se revoltar do que um menino, porque a ela são negados mais direitos, entendeu? Ela tem que ajudar em casa, ela não pode sair sozinha, ela tem que voltar cedo, ela não pode isso e aquilo. Então também cria esse potencial pro inconformismo, para bater de frente, para questionar, para falar, peraí, quem disse que isso aí não é coisa de mulher? Por que mulher não pode jogar futebol? Por que mulher não pode... E foi o que moveu várias conquistas sociais importantes. Se a gente pegar o período que as mulheres nem votavam, e até agora, é uma mudança muito significativa. E eu lembro sempre que a Marisa, eu chegava 10, 11 horas da noite, a Marisa estava lá me esperando e fazia comida para mim. Aí começou o sindicato, começou o PT, aí eu comecei a chegar em casa às 9 e falava, Marisa, e a janta? Vai esquentar. Eu percebi que começou a haver uma evolução exagerada, ou seja... E aí é uma conquista extraordinária, porque aí você tem que aprender a esquentar a tua comida, você tem que aprender a lavar o teu prato, sabe? Que parece uma coisa ruim no começo, mas quando você vai evoluindo politicamente também, você começa a compreender. Se a gente fizer as coisas a 2 ou as 3, fica muito mais fácil, menos trabalho para todo mundo, menos, sabe, sofrimento para todo mundo. Por mais que a gente diga que prevalece a forma patriarcal, machista, existe já uma mudança muito grande nessa estrutura, não é? Eu mesma nasci em um seringal, há 51 anos atrás. Não é? Se imaginar o que era um seringueiro nordestino, que tinha uma esposa que era matriarca, que era o meu pai, não é? O que significava ter que negociar com a esposa todo e qualquer negócio que fosse fazer dentro daquele sistema. Era um horror. As pessoas achavam que o meu pai era dominado pela minha mãe, não é? E eu, de repente, me deparei com um ser humano que não era um machista patriarcal. Foi o meu pai, que inclusive me permitiu, aos 16 anos, analfabeta, doente, ir para Rio Branco para estudar fazendo Mobral e trabalhar como empregada doméstica. Não é? Quer dizer, são esses
espécimes promissores que vão fazendo a diferença. Só que hoje a gente pode multiplicar isso aí de uma forma muito, muito significativa. E eu acho que as mulheres, elas precisam cada vez mais se constituir dentro da sua própria linguagem, né? Eu acho que o cacuete de imitar os homens à frente dos espaços de poder, seja no público ou no privado, ou onde for, é muito ruim. É de novo aquela história da pessoa assumir o estereótipo que lhe é imposto. Tem mulheres que disputam lugares normalmente ocupados por homens, agindo como homens. Tem isso. Que às vezes as mulheres, para se sentirem respeitadas, para se sentirem olhadas, etc., elas imitam a forma masculina. E isso é muito ruim. Eu acho que nós temos que participar com a nossa forma. Existem muitas lideranças femininas e não são femininas porque pintam as unhas, porque aí também cai nesse outro extremo, entendeu? Seja uma jogadora de futebol ou a diretora de uma empresa, não, ela é durona, ela comanda 200 funcionários, mas faz questão de se apresentar sempre com unhas feitas, cabelo arrumado e aparência impecável, como se fosse essa a prova da feminilidade, né? É como você se veste. Então, sim, é uma construção masculina ridícula que as mulheres incorporam às vezes e acham que realmente tem que ser duronas e de unhas pintadas, entendeu? E ao mesmo tempo eu vejo as mulheres muito escravizadas, né? Escrava da beleza, escrava disso, né? Isso eu acho tão ruim. Ó, vou te falar, eu tenho 3 amigas inseparáveis que andam comigo que, antigamente eu não curtia muito elas, mas, porra, elas são as únicas pessoas que estão comigo nos melhores momentos, meu. Sabe? Minhas estrias e minha celulite. E eu não vou abandonar elas, cara. Sabe? E as minas, meu, sempre em busca da perfeição, meu. Né? Eu acho que, porra, a minha felicidade, ela, meu, eu adoro meu baço, meu pâncreas, meu coração, você tá entendendo? Meu pé, quantas vezes tomei tiro e meu pé tá aqui, ó, minha mão, meu cérebro tá raciocinando. Então isso me faz feliz, cara. Tô em harmonia comigo mesma. Eu não vou ser uma mulher perfeita como a mídia diz. Mas eu sou uma mulher realizada, sou uma mulher feliz. Os homens têm a ganhar muito com o feminismo e eu espero que o feminismo e as outras lutas relativas à questão do gênero e da sexualidade das pessoas, eu espero que isso nos leve num futuro pós-sexual, para um futuro pós-sexual, em que a gente não precise mais estar preocupado, cada um de nós, com a questão da nossa sexualidade. Eu realmente acho que qualquer luta em relação a essas questões de gênero e de sexo ou de sexualidade só tem um sentido, que é buscar a superação dessa disputa e dessa luta. Se a gente for para o Hércules, quando se apaixona por Ofale, o que ele faz? Se apaixona por ela, depõe as armas e borda, não é? Isso também na Inconfidência Mineira, o Tomás Antônio Gonzaga estava apaixonado pela Marília, não é? Quando ele vai casar com ela, era uma tradição portuguesa, o noivo bordar o vestido da noiva. Quer dizer, é você abdicar da violência e assumir o seu lado feminino. Então, eu considero essas coisas bem revolucionárias, insurgentes com relação à política tradicional. Nós aprendemos muito rápido com vocês, com os homens, não é? Agora, eu diria que será um grande prejuízo não aprenderem muito rápido conosco. Mas eu não quero colocar em cima das mulheres a responsabilidade de conscientizar os homens. E eu acho que eles têm que fazer esse esforço para se constituir com esses valores, né? O valor da negociação, do acolhimento, a capacidade de privilegiar mais o entendimento do que é a disputa. Isso são valores do feminino. Eu acho que quem tem muito nesse país vai ter que aprender a entender o que é suficiente. O que é suficiente para mim? Tá? O que é que me traz uma qualidade de ser uma pessoa que estou satisfeito com o que tenho? E isso não significa que você está se mediocrizando, né? Coloque ambições em outras coisas. Coloque ambições no fazer, não só no ter.
no realizar, no transformar.